pessoal, essa aula relacionada ao VirtualBox, né? O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai realizar a instalação do Windows 10, certo? Primeiro a gente vai criar uma máquina virtual, fazer algumas pequenas configurações e depois instalar, certo? O Windows 10, beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo, né? Vou clicar nesse ícone aqui, ó, novo. Depois digito o nome da minha máquina virtual, certo? Vou colocar aqui como Windows, botar Windows 10 para diferenciar das outras máquinas virtuais que eu tenho aqui. Essa pasta aqui da máquina é a localização onde vai ser criada a minha máquina virtual. Aqui é o tipo, né, da minha máquina virtual, que é tipo Windows e versão 10. Se vocês repararem aqui, ó, se eu digitar, por exemplo, uma distribuição do Linux, que é o Ubuntu, certo? Aqui o tipo, o VirtualBox já reconhece que é o tipo Linux, versão Ubuntu 64 bits, que é o padrão, né? Debian também, ó, Debian, que é do próprio também Linux, Debian 64 bits, tipo Linux. Então, como a gente vai instalar o Windows 10, certo? Vou colocar aqui Windows 10, né? Vou colocar Windows 10. Em próximo, clique em próximo. Aqui vou escolher o tamanho da minha memória RAM. Como eu tenho pouca memória RAM, vou colocar com 1500 megas, né? 1,5 GB aproximadamente. Clique em próximo. Agora aqui é para escolher o disco rígido, né? O disco rígido virtual, no caso. Eu vou criar um novo, né? Porque não tenho nenhum. Então clique em criar. Aqui são 3 tipos do disco virtual. Esse primeiro é uma extensão, né? É o tipo do disco que vai ser proprietário, né, do próprio VirtualBox. Então, esse aqui é uma extensão. Toda vez que tiver um arquivo .vdi, você já sabe que é um disco virtual, né, do próprio VirtualBox. VHD é do Virtual PC, certo? .vhd, entre outros softwares também de virtualização, também recebe o VHD. VMDK é do VMware, certo? São virtualizadores. VirtualBox é um virtualizador também, né? Como eu falei para vocês, VDI é do VirtualBox, VHD do Virtual PC, que é da Microsoft, e VMDK é do VMware, né? São virtualizadores. Vou deixar selecionado VDI, clique em próximo, né? Armazenamento em disco, o tipo de armazenamento em disco vai ser dinamicamente alocado ou tamanho fixo. Preferência, sempre escolha tamanho fixo, é a melhor opção a ser seguida, certo? Porque esse dinamicamente alocado, como já tem dizendo aqui, ó, certo? Tem dizendo aqui nessas informações, no próprio VirtualBox, ele vai aumentar de tamanho esse disco virtual a partir do momento que você vai, né, também aumentando de tamanho o seu disco, né, ou informações no seu disco, no caso, certo? O tamanho fixo, ele vai criar já de cara um tamanho já predefinido e pronto, né? Vai ficar para sempre aquele tamanho. Se eu crio, por exemplo, um arquivo, um disco, né? Um disco de tamanho 30 GB, dinamicamente alocado, se eu escolher, ele não vai já de cara ficar com 30 GB, ele vai até 30 GB, mas vai aos poucos, né, consumindo espaço até chegar em 30 GB. Já tamanho fixo não, ele já cria direto os 30 GB, já ocupando espaço da minha máquina real. Então sempre dinamicamente alocado é recomendado. Então próximo, aqui onde vai ficar localizado o arquivo, certo? Esse aqui, ó, o arquivo do disco virtual, certo? Eu vou nomear esse arquivo como disco 2, disco 1 no caso, né? Esse aqui é a localização do meu arquivo, certo? Que é o meu disco rígido virtual. Está dentro dessas pastas aqui, certo?
Continuando, eu posso alterar se eu quiser aqui, certo? Vou permanecer nesse caminho padrão. E aqui eu defino o tamanho do meu disco virtual. Vou colocar como 30 GB, certo? Então crio, né? Clico no botão criar. E foi criada aqui a máquina virtual, certo? Eu vou agora clicar, né, na minha máquina virtual foi criada, que é essa daqui, ó, Windows 10. Clico em configurações. E aqui eu consigo alterar várias configurações da máquina virtual. Aqui o próprio nome da máquina virtual, o tipo, a versão dela, se eu quiser, certo? Tenho, vamos ver, outro menu aqui, sistema. Menu sistema, eu posso alterar minha memória RAM. A recomendação é até chegar na parte verde aqui, certo? Se eu passar da parte verde já não é recomendado, porque é consumindo memória também. Eu vou pegando da minha memória da minha máquina real. Eu preciso de memória da minha máquina real até para rodar o próprio VirtualBox, né? Eu posso colocar quase toda a minha memória numa máquina virtual, certo? Aqui a ordem de boot, certo? Pode deixar assim padrão. Processador, eu tenho 8 processadores aqui. Meu processador é o i7, então eu tenho 8 núcleos, né, no i7, então ele me dá a chance de virtualizar 8 CPUs, ou seja, 8 processadores. Vou colocar 2 aqui para dar uma melhorada na minha máquina virtual. Lembrando, até o verde é o recomendado, né? Passou do verde já baixa não ser tão recomendado, porque eu preciso também de processadores suficientes para rodar na minha máquina real. Ok, então monitor aqui deixa padrão, certo? Placa de vídeo. Armazenamento. Aqui em armazenamento eu posso criar mais discos aqui virtuais, certo? Eu posso inserir aqui um CDzinho, né? O CD de instalação, né, do Windows 10 que eu vou adicionar, certo? Aqui, ó, clico em vazio, depois clico nesse CDzinho aqui do lado, certo? Para eu encontrar, né, escolher a imagem de disco que é no formato .iso, certo? É isso aqui, ó, já encontrei aqui de cara. Esse nome aqui, ó, .iso. Esse é o meu CD de instalação do Windows 10. Dois cliques, já carregou aqui, certo? Já foi escolhido, no caso não foi carregado ainda, já foi escolhido. Se eu quiser eu posso acrescentar mais outros discos, né, virtuais. Então, para fazer isso eu clico em controladora SATA, né, que é a minha atual, e na segunda opção aqui, ó, a primeira é acrescentar um disco óptico, se eu quisesse acrescentar mais um desses aqui, e aqui na segunda opção adicionar um disco rígido. Clico e vou em criar, certo? Criar, e vai ser aquele mesmo processo que a gente fez inicialmente para criar o disco virtual, certo? Vou colocar outro nome também, vou colocar como disco 2 aqui, certo? Então vou definir um tamanho também para ele, vou botar 5 GB mesmo, só para a gente fazer testes depois. Crio, né? Vamos ver se ele já está selecionado, vamos descer aqui para ver se ele está selecionado aqui o disco que eu criei, certo? Então vou em escolher. Então eu tenho o primeiro disco que eu criei, tamanho 30 GB. Tenho o CDzinho daqui de instalação, né, do formato .iso, né, o CD de instalação a instalação do meu Windows 10. E aqui eu tenho um outro disco virtual, certo? Tenho esse daqui de 30 GB e esse aqui de 5 GB, certo? Beleza. E outro menu que é importante também que a gente usa muito é esse aqui, rede, só que eu não vou falar agora. Depois eu gravo um vídeo somente com isso, certo? É um pouco mais longo para explicar essa parte aqui. Vamos lá, clique em OK, certo? Vamos voltar aqui ao armazenamento, onde a gente parou. Clique em OK, certo? Agora é só clicar em iniciar que ele vai dar andamento, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar o vídeo, né? Senão ele vai ficar muito grande, até 10 minutos seria o ideal. Vou pausar esse vídeo para a gente continuar na outra parte.